E aí, galera, tudo certo? Bora aí explorar os Estados Unidos com Arthur Morgan. A gente está aqui na beira de um lago bem bonito, numa região de floresta de conífera. Mas hoje a gente não vai estar estudando o lago nem a floresta de conífera em si. A gente vai descobrir por que tem neve nas montanhas, como vocês podem ver ali. Nessa área que o Arthur está, a gente percebe pouca presença da neve. A gente consegue ver ela ao longe ali por causa do relevo. E é essa relação que a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque para ter neve, eu tenho que ter algumas características, algumas condições. Eu tenho que ter temperatura abaixo de 0 graus e eu tenho que ter a questão da umidade para ver a precipitação. E por que que nas montanhas é mais fácil de achar neve? Por quê? Vai entrar uma coisa aí do clima, da geografia, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força que o ar exerce sobre a superfície. E quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. E quanto maior a altitude, menor é a pressão. Por quê? Porque a nível do mar eu tenho uma concentração maior de moléculas de ar. E essas moléculas, então, absorvem mais calor à medida que a altitude vai aumentando, as moléculas vão diminuindo em quantidade. Isso faz com que, à medida que a altitude aumente, o ar fique mais rarefeito e assim ele absorva menos calor e, consequentemente, cause a diminuição da temperatura. O quanto essa temperatura cai em média? A gente pode pensar de duas formas. A cada 100 metros diminui, em média, 0,6 graus Celsius. E a cada 1.000 metros, ou seja, a cada quilômetro, a temperatura diminui em média 6,5 graus. Percebam, à medida que o Arthur vai aumentando a altitude que ele está, no caso, né? À medida que ele vai indo para terrenos de maior altitude, vocês vão percebendo que a quantidade de neve vai aumentando. Por quê? Porque o ar está ficando mais rarefeito, consequentemente a temperatura vai diminuindo, consequentemente eu tenho mais chance de cair neve nessas regiões, nessas áreas. E quando que a neve começa a aparecer ali na montanha? Fazendo conta matemática eu descubro. Vamos ter como exemplo a temperatura de 26 graus, que é bem fácil de fazer o cálculo. O objetivo é a gente saber, porque tem neve na montanha, né? Enfim, se eu tenho uma temperatura a nível do mar em 26 graus, ok? Redondinho, de 26 graus. Em que momento aquela montanha que está perto do litoral vai ter neve? Se eu lembrar que a cada 1.000 metros diminui 6,5 graus e a 0 metros de altitude está 26, pensa, eu vou ter 6,5 graus a menos a 1.000 metros, 13 graus Celsius a menos a 2.000 metros e 26 graus a menos a 4.000 metros. Então, se eu calcular que na região a nível do mar a temperatura está em 26 graus, a 4.000 metros, uma média de temperatura que cai 6,5 graus a cada 1.000 metros, a 4.000 metros, então eu estaria a 0 graus. Ali eu vou ter a condição perfeita, se eu estiver com a umidade junto, para a ocorrência dessa precipitação de água em estado sólido, que é a neve. Percebam quanto que o Arthur escalou, subiu o relevo e, à medida que ele subiu o relevo, a neve apareceu. Lembrando que essa condição de clima, de frio, vai influenciar na formação da vegetação e também vai ajudar, a gente vai ter uma aula com o Arthur aqui sobre a formação dos rios,
A neve na montanha vai ajudar a formar os rios. O game do Red Dead, ele exemplifica muito bem a formação de um rio, ok? Agora, à medida que a gente vai descendo o relevo e assim diminuindo a altitude, vocês vão perceber o oposto. A neve vai desaparecendo aos poucos à medida que a gente vai descendo esse relevo com o Arthur e seu companheiro de expedição. Notem que o sol ele vai ficando mais presente. Olha que água linda! Esse jogo é espetacular. A gente vai então passando pela floresta de conífera. As rochas, pela coloração dessa área, dá para dizer que é uma rocha vulcânica. Então, se vocês acompanharem o Arthur, vocês vão perceber que a floresta de conífera vai estar presente, a vida selvagem incrível. E esse rio aqui, ele nasce do degelo, ele vai chegar numa área que ele vai ficar um pouquinho mais leve, e é um lago onde a gente também vai estudar, porque a gente vai estudar no jogo o conteúdo de extrativismo. Certo, pessoal? Se inscreve no canal, curte aí e até a próxima aula no Geografia Topzera. Olha o cavalo do Arthur fazendo suas necessidades. Valeu, um forte abraço.